Você já parou para pensar que existe apenas uma única coisa, que está entre você e a vida de riqueza que tanto deseja? Napoleon Hill dedicou anos estudando os maiores milionários do mundo e descobriu que a pobreza e a riqueza não são sorte ou azar. Há algo que separa quem vive contando moedas daquele que cria fortuna. Mas atenção, essa única coisa não é um segredo místico ou uma fórmula mágica. É algo que você já tem, mas talvez não saiba usar. E até o fim deste vídeo, você nunca mais verá sua mente da mesma forma. Napoleon Hill dizia: os pensamentos se transformam em coisas. Mas você realmente entende o que isso significa? Neste vídeo, você vai descobrir o que de fato separa você da riqueza. Não é o governo, não é seu chefe, não é a economia. É algo muito mais íntimo e poderoso. Algo que você poderá acionar hoje mesmo, se escolher. Desde pequenos, fomos ensinados a acreditar que sempre nos falta alguma coisa para sermos completos. Na escola, dizem que precisamos de notas melhores para sermos valorizados. Em casa, ouvimos que precisamos de um bom emprego para sermos alguém na vida. E quando crescemos, esse padrão continua. Achamos que falta dinheiro para investir, falta tempo para estudar, falta sorte para encontrar oportunidades, falta alguém para nos ajudar. Mas Napoleon Hill descobriu que essa sensação de falta é apenas uma ilusão criada pela nossa mente. Ele observou que enquanto a maioria acreditava que precisava de mais dinheiro para começar um negócio, os milionários pensavam exatamente o contrário, que precisavam começar um negócio para gerar dinheiro. Enquanto uns esperavam o momento perfeito para agir, outros criavam o momento perfeito com as produções que tinham. A diferença não estava no que possuíam, mas em como viam a vida. Essa ilusão de que falta algo em você cria um ciclo perigoso. Você passa a vida buscando cursos, técnicas, validação externa, acreditando que só então poderá realizar seus sonhos. Mas a verdade é que você já tem tudo o que precisa para dar o primeiro passo. O restante se constrói no caminho. Hill via isso claramente ao estudar Andrew Carnegie. Carnegie começou como um pobre operário. Ele não tinha contatos, dinheiro ou privilégios, mas tinha algo dentro dele, a certeza de que era possível. Essa certeza o impulsionava a agir, aprender e se adaptar. E é isso que falta na maioria. Não um diploma, não um investidor, mas a crença de que já são suficientes para começar. Enquanto você continuar acreditando que não está pronto, nunca estará, porque essa crença te paralisa, te convence a esperar, e o tempo passa sem que nada mude. Mas quando você decide que é suficiente agora, tudo muda. Você começa a usar a criatividade para encontrar soluções em vez de desculpas. E esse é o primeiro passo para romper a única barreira que te separa da riqueza, a prisão mental da ilusão de falta. Napoleon Hill dedicou mais de 25 anos estudando os homens mais ricos e influentes do mundo, a pedido de Andrew Carnegie. E após centenas de entrevistas profundas, descobriu um poder que quase ninguém usa conscientemente: o poder da mente direcionada. Hill dizia que a mente humana possui mais energia criativa do que qualquer usina elétrica do mundo. Mas, diferente da usina que tem fios organizados para conduzir a energia ao lugar certo, a mente da maioria é caótica, deixando seus pensamentos escaparem sem controle. Por isso, as pessoas vivem sem foco, apenas reagindo à vida em vez de criarem a própria realidade. Esse poder inexplorado é a capacidade de direcionar a mente para um objetivo definido, criando imagens tão vívidas que o subconsciente começa a agir como se fosse real. Hill chamava isso de transmutação dos desejos em realidade. Quando um desejo é apenas um desejo, ele flutua no consciente sem força para gerar ação. Mas quando é transformado em objetivo definido, escrito, visualizado e sentido como verdade, ele ativa o subconsciente que passa a captar ideias, recursos e pessoas que antes eram invisíveis. Hill descobriu que Thomas Edison usava esse poder todas as noites antes de dormir, concentrando sua mente em soluções que desejava encontrar. Henry Ford fazia o mesmo antes de tomar grandes decisões, isolando-se em silêncio para que sua mente não fosse contaminada pelas opiniões alheias. Esse poder está em você agora.
Mas talvez você o use para criar medos, preocupações, insegurança, em vez de riqueza, saúde e realização. Quando a mente não é dirigida conscientemente, ela cria qualquer coisa baseada nos seus medos mais profundos. Mas quando você escolhe o que quer criar, esse poder se torna sua maior fonte de riqueza. Hill dizia: você não é pago pelo tempo que trabalha, mas pelo valor que sua mente cria. E esse valor nasce do uso consciente desse poder inexplorado. Napoleão Hill foi categórico ao afirmar: a única coisa que separa você da riqueza é a sua mente. Parece simples, mas essa frase carrega um poder transformador. Ele descobriu que todas as pessoas que conquistaram grandes fortunas tinham algo em comum: uma mentalidade de riqueza. Mas o que isso significa na prática? Significa que, enquanto a maioria pensa em ganhar dinheiro apenas para pagar contas ou sobreviver, quem constrói riqueza pensa em gerar valor, servir pessoas, solucionar problemas e multiplicar ideias. A riqueza é consequência de um estado mental onde você se sente capaz, digno e pronto para receber. Hill explicava que, se você acredita profundamente que nasceu para viver limitado, sua mente vai criar hábitos, pensamentos e decisões que te mantêm nesse limite. Mas se você acredita que nasceu para crescer, prosperar e contribuir, sua mente se expande, criando oportunidades antes invisíveis. Essa é a única coisa que te separa da riqueza: sua crença sobre si mesmo e sobre o dinheiro. E a verdade é que a maioria das pessoas tem crenças negativas sobre dinheiro, aprendidas desde cedo, como dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não entra no céu, é difícil enriquecer sem explorar alguém. Com essas crenças, sua mente jamais permitirá que você acumule riqueza, pois estaria indo contra seus próprios valores internos. Hill dizia que, para mudar sua realidade financeira, você precisa primeiro mudar sua crença interna. Precisa começar a ver o dinheiro como um instrumento de bem, de crescimento, de contribuição. Quando isso acontece, sua mente para de sabotar seus projetos e tudo começa a fluir. Essa é a única coisa que te separa da riqueza: sua programação mental. Enquanto ela não for reprogramada para aceitar, criar e multiplicar dinheiro de forma natural e positiva, nada externo mudará de forma permanente. Mas quando você muda por dentro, o mundo externo se curva diante do seu novo estado. Se essa verdade é tão simples, que a mente é a única coisa que te separa da riqueza, por que a maioria das pessoas ignora isso? Napoleão Hill percebeu que existem dois motivos principais para essa cegueira coletiva: condicionamento social e medo do fracasso. Desde crianças, somos condicionados a buscar segurança, não grandeza. Na escola, aprendemos a decorar informações e obedecer ordens, não a criar ideias e questionar sistemas. Em casa, ouvimos frases como "não temos dinheiro para isso" ou "dinheiro não nasce em árvore". E essas frases se tornam comandos profundos no subconsciente, determinando quanto dinheiro você acredita merecer. Por isso, mesmo quando adultos, continuamos reproduzindo esse condicionamento sem perceber. A pessoa trabalha anos no mesmo emprego sem aumentar a renda, pois sua mente está programada apenas para receber um salário fixo, não para criar riqueza. Outros começam negócios, mas falham porque não suportam a pressão e os medos que surgem, desistindo antes de ver resultados. Além disso, Hill explicou que o medo do fracasso é um dos maiores ladrões de sonhos. Muitas pessoas preferem acreditar que a riqueza depende de sorte ou de nascer em família rica, porque isso as isenta da responsabilidade de tentar e, possivelmente, falhar. Elas dizem: se eu tivesse dinheiro, eu faria isso ou aquilo. Mas a verdade é o inverso. Se você fizesse isso ou aquilo, teria dinheiro. Hill também revelou que a verdade sobre o poder da mente é desconfortável, pois coloca todo o peso das suas finanças nas suas próprias escolhas e crenças. E muitas pessoas preferem culpar o governo, o país, o sistema. É mais fácil viver na zona de conforto da culpa externa do que assumir o poder e a responsabilidade interna. Mas a boa notícia é que no momento em que você decide abrir os olhos para essa verdade, a vida muda, porque aquilo que estava te bloqueando não era o mundo, mas você mesmo. E se você criou esse bloqueio, também pode destruí-lo.
Napoleon Hill não apenas revelou que a mente é o que te separa da riqueza, ele ensinou como ativar esse poder imediatamente. O primeiro passo é entender que pensamentos são forças vivas. Eles não ficam apenas na sua cabeça. Eles criam sentimentos, ações e resultados. Por isso, Hill insistia: defina um objetivo claro. Sem um objetivo definido, sua mente se torna como um barco à deriva, levado pelo vento e pelas ondas. Mas quando você determina exatamente o que quer, com datas, valores e detalhes, sua mente começa a buscar caminhos para transformar isso em realidade. Hill chamava esse processo de Definiteness of Purpose, propósito definido. O segundo passo é a repetição diária. Hill ensinava seus alunos a escreverem seu objetivo no presente como se já fosse real e a lerem isso em voz alta, sentindo gratidão e certeza. Essa prática reprograma o subconsciente, que passa a aceitar esse novo estado como normal, ativando ideias, intuições e oportunidades que antes você não percebia. O terceiro passo é a ação inspirada. Não adianta mentalizar riqueza se você não agir na direção dela. Hill dizia: a fé sem ação é inútil. Você precisa dar passos, mesmo que pequenos, mas que mostrem à sua mente que você está comprometido com essa visão. E por último, Hill ensinava o poder do mastermind, cercar-se de pessoas que acreditam em seus sonhos, que pensam grande e que podem te orientar ou te desafiar a crescer. Sozinho você pode até ir rápido, mas junto de pessoas certas você vai mais longe e com mais consistência. Ativar esse poder não é difícil, mas exige disciplina mental. A maioria começa motivada, mas desiste na primeira dificuldade. Porém, aqueles que persistem descobrem que o mundo externo começa a mudar quando o mundo interno é transformado. A sua mente já possui a chave da riqueza, mas você precisa girá-la com foco, fé, ação e persistência. Esse é o caminho que Napoleon Hill ensinou, e é o caminho que, se você escolher trilhar, te levará à vida que sempre desejou. Napoleon Hill sempre reforçava seus ensinamentos com exemplos reais, pois sabia que a mente humana aprende mais quando vê provas vivas do que quando ouve apenas teorias. Um dos exemplos mais marcantes foi o de Henry Ford, que na época era visto como um simples mecânico sem estudos. Quando Ford decidiu criar o motor V8, seus engenheiros disseram que era impossível. Eles afirmavam, com base em toda a ciência da época, que aquele motor não poderia existir. Mas Ford não aceitava limites impostos pela lógica humana comum. Ele apenas dizia: construam, não me importa quanto tempo vai levar, eu quero o motor V8. Meses se passaram, os engenheiros voltaram e disseram: tentamos tudo, Sr. Ford, mas é impossível. E Ford calmamente respondeu: continuem tentando, eu quero o motor V8. Depois de mais meses, eles voltaram a repetir que era impossível. E Ford insistiu novamente, sem dúvida, sem medo, sem hesitação. Finalmente, depois de um ano inteiro, os engenheiros voltaram com o motor V8 pronto. Eles mesmos não entendiam como haviam conseguido, mas Ford sabia. Ele usou exatamente o poder que Napoleon Hill ensinava, a mente direcionada combinada com persistência implacável. Esse exemplo prova que riqueza não é só dinheiro, é também criar o impossível. Ford ficou bilionário não porque tinha um diploma, mas porque tinha uma visão clara, uma crença inabalável e a capacidade de fazer sua mente trabalhar para ele, e não contra ele. Hill dizia que todos os grandes milionários que estudou tinham essa característica. Eles viam soluções onde outros viam problemas. Eles usavam a imaginação criativa não apenas para sonhar, mas para materializar esses sonhos na realidade. E era isso que os tornava ricos, influentes e imortais em seus legados. Esse exemplo de Henry Ford deixa claro que a única coisa que separa você da riqueza é decidir usar o poder da sua mente até o fim, sem desistir na primeira porta fechada. Porque as portas que mais importam não estão no mundo externo, mas dentro de você. Napoleon Hill acreditava que a maior decisão da vida de um ser humano não era sobre qual carreira seguir, onde morar ou com quem se casar.
Para ele, a maior decisão era: você escolhe viver preso ou livre. Mas não estamos falando aqui de prisões físicas. Hill dizia que a pior prisão é a mental. É quando você acorda todos os dias sentindo que não tem escolha, que a vida já está determinada, que tudo que resta é sobreviver até que os anos passem. Esta prisão silenciosa escraviza milhões de pessoas que trabalham apenas pelo salário, que se calam diante de injustiças, que se acostumam a viver no limite financeiro. Mas também existe a liberdade. E essa liberdade não começa quando você tem dinheiro sobrando ou tempo de sobra. Ela começa quando você decide mudar sua mente, quando você escolhe acreditar que nasceu para algo maior, que Deus e o universo não te criaram apenas para pagar boletos e dormir cansado. Hill ensinava que essa liberdade interior cria a liberdade exterior. Quando você liberta sua mente de crenças limitantes sobre dinheiro, trabalho e sucesso, você começa a enxergar oportunidades em cada dificuldade. Quando liberta sua mente do medo de fracassar, você passa a agir com coragem. E quando liberta sua mente da dúvida sobre seu valor, você começa a atrair pessoas que reconhecem e recompensam seu talento. No final das contas, tudo se resume a essa decisão: viver preso na mediocridade ou livre na abundância de quem escolhe criar seu destino. Hill dizia que riqueza não é um direito apenas de alguns, mas um estado mental acessível a todos que decidem pagar o preço de mudar de dentro para fora. E agora, diante de tudo que você ouviu, fica a pergunta: qual decisão você vai tomar hoje? Vai continuar vivendo como sempre viveu? Ou vai escolher usar o poder da sua mente para criar a vida que sempre desejou?